Bom, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vos mesmos estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge, que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronda verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta despertar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a mais alto, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais responsáveis pela noite de hoje, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos os ensinamentos de Jesus e que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e colocar em prática tudo que aqui foi dito da melhor maneira possível. Vamos pedir também por todos que estão aqui presentes, tanto encarnado quanto desencarnado, pelas nossas famílias, pelos asilos, pelos nossos presídios, orfanato, as pessoas que estão em situação de rua, que eles possam ser amparados e sustentados nesse momento de dificuldade. E que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora, a nossa palestrante, Maria Eva. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E a gente olhando a casa, a gente vai vendo que aos pouquinhos a gente está fazendo o retorno, né? Com os cuidados, como tem que ser. Sem medo, mas com toda a prevenção. Bem, companheiros,
eu fui convidada, né, para fazer esse estudo, que a companheira que seria responsável por hoje teve umas... Eu não vou dizer problemas, não, porque não é problema, né? As coisas não são problemas, mas ela teve assim, uma certa dificuldade, recorreu a mim, e eu, como a gente sempre faz, né? Estamos aqui para isso, somos amigos assim. Bem, o tema do mês, né? Hoje não é a primeira palestra do mês, e o mês de abril trouxe para a gente qual o tema central. Nossos talentos são nossas oportunidades de evolução. Portanto, dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 20. Bem, qual o objetivo dessa fala para a gente? O objetivo desse mês é que possamos refletir sobre as oportunidades de exercermos os talentos no serviço do bem, de bom ânimo, bom combate, junto às tarefas edificantes, através do enfrentamento com coragem, despertando as potências adormecidas na nossa alma. Bem, o subtema, né, o que a gente recebeu para fazer o estudo de hoje, tem o título de Prática do Bem. Aí eu achei assim interessante, eu achei um tema leve, mas quando eu comecei a buscar a bibliografia, eu vi que a coisa era um pouquinho mais complexa do que aquilo que eu estava imaginando só com o tema. Por quê? Quando a gente fala, né, quando a gente pensa, quando a gente estuda alguma coisa de fazer o bem, o que é isso? O que é fazer o bem? Como podemos fazer o bem? Aí eu comecei a caminhar pela bibliografia, né? E vi assim, como fazer o bem? Como que eu posso fazer o bem? Fazer o bem a quem? Aí eu comecei a pensar, fazer bem a quem, onde? Aí eu me deparei com uma pergunta. Somos espíritos eternos. E a gente sabe, né, que temos uma fala antiga que é assim, eu só dou o que tenho. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho em mim. Então, para eu colocar, né, a prática do bem, eu tenho que começar a fazer esse bem por mim mesma. Porque eu só vou poder fazer o bem ao outro quando eu tiver isso inserido no meu ser. Né? E como seria isso? Aí eu vi, né? Como seria fazer esse bem? Isso exige da gente uma vigilância constante nos nossos atos, nos nossos pensamentos, né? É a capacidade que a gente deve procurar desenvolver de se autoeducar. Porque dentro de um contexto, a gente tem por hábito, eu sempre digo assim, isso é uma coisa que eu tenho muito firme, Deus ele foi muito perfeito, né? Porque a gente foge muito quando se diz assim, a autoavaliação, porque os nossos olhos, eles são assim, tão bem colocados que a gente só vê o outro. A gente, para fazer uma viagem interna, a gente tem que parar, né? E fazer essa viagem querendo se autoconhecer. Aí eu parei e pensei, bem, essa viagem seria como? Como que eu posso fazer isso?
Como que eu posso oferecer ao outro? Como que eu posso praticar o bem e como eu sou? Eu só dou ao outro o que eu tenho. Então, tem que começar por mim. Aí eu parei. Não é novidade. Somos, né? Porque eu não vou usar o verbo no singular aí, nós somos espíritos eternos. Nós estamos nesse planeta Terra para evoluir, para caminhar. E a gente sabe perfeitamente que nós trazemos uma bagagem conosco que é imensa. Então, por onde que eu tenho que começar a praticar, né? Por onde eu tenho que começar essa prática do bem? Pelas minhas, que aí eu chamo da minha parte escura, da minha parte em que eu tenho apenas o olhar para o outro, aquele olhar de cobrança, aquele olhar de julgamento, aquele olhar, né, de ver no outro as coisas que me incomodam. E o que eu tenho em mim que incomoda o outro e que eu ignoro? Aí eu parei e pensei, e no livro Os Pensamentos de Emmanuel, que a gente recebe, né, como leitura básica para a gente, como estudo básico, ela tem exatamente a prática do bem. É a leitura 33. Aí eu lembrei assim, prática do bem. Quem conhece aquela musiquinha que fala assim, fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Aí eu parei, fazer o bem ao outro. Eu tenho de começar a fazer o bem por mim mesma, modificando o homem velho que eu trago comigo, modificando aqueles vícios que eu trago na minha bagagem. Porque muitas vezes a gente fala assim, ao homem velho, eu preciso acabar com o homem velho. Não, nós não temos que acabar com o homem velho. Nós temos que reeducá-lo ou educá-lo. Nós temos de trabalhar aquela bagagem toda que ele traz em proveito. Por quê? Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui pela primeira vez. A gente pensa que a gente está se conhecendo pela primeira vez, a gente pensa que a gente está se relacionando pela primeira vez, mas os estudos e o ensinamento do Cristo já diz para a gente que não. Né? E lá, no livro de Emmanuel, no Pensamento de Emmanuel, que é escrito por Martins Peralva, diz assim, prática do bem. E a pergunta é, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, a pergunta é, qual é a caridade? Quando Jesus usou a palavra sede caridoso, o que ele quis trazer para a gente com isso? Como que Jesus entendia a caridade? E a resposta veio, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós estamos aqui para isso, para termos benevolência, que é nada mais, nada menos que trabalhar a bondade, né? Afeto, autoestima, indulgência, não julgar, ser misericordioso. E perdão das ofensas, é a gente saber que estamos aqui não para julgar. Não somos juízes, somos companheiros numa caminhada evolutiva. E sabemos que todos nós somos sujeitos a erros, que é caindo e levantando. Aí eu me reportei lá atrás, né? Não vou dizer minha infância, mas vou dizer assim, na minha vida, que a minha mãe falava, errou, reconheceu que errou, aí ela falava, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, isso quer dizer o que para a gente? Isso apenas traz para a gente a nossa responsabilidade. Eu vou cair? Eu vou cair. Quantas vezes necessário, se fizer pela minha escolha. Eu tenho livre-arbítrio. Então, é esse livre-arbítrio
que vai fazer com que eu caminhe, com que eu erre, com que eu acerte. E é esse erro, esse acerto, essas ofensas, né, esse caminhar nosso que compõe a nossa bagagem de outras vidas. Quando eu digo que nós não estamos aqui pela primeira vez, quando eu digo que nós trazemos uma bagagem que a gente chama de homem velho, que somos espíritos eternos, que estamos aqui para evoluir, é trabalhar, eu sempre digo, né, esse zoológico que nós temos em nós, que todos nós somos, mas que cabe a mim trabalhar essas imperfeições. As minhas imperfeições, é cada um fazendo a sua parte. Estamos juntos? Estamos. Caminhamos juntos? Sim, mas cada um responsável pelo seu passo. E o livro nos diz o seguinte, né? A palavra caridade, né? Como Jesus colocou para a gente, ela diz o quê? Muitas vezes a gente pensa que fazer caridade é apenas fazer doação. Eu posso fazer caridade, aliás, eu faço caridade a todo instante no meu caminhar, quando eu me domino, quando eu me reeduco, quando eu procuro olhar para o outro sem julgar, não vendo as diferenças que nós temos como algo que não seja positivo. Muito pelo contrário, nós estamos aqui nesse barco para caminharmos e sermos diferentes. Que se fôssemos iguais, não teria graça. Se a gente fosse, se todo mundo gostasse do amarelo, o que ia ser do azul, do vermelho, do roxo, do verde, do branco? Não ia ter graça. Então, são essas nossas diferenças, que na realidade elas não são defeitos, que nos fazem parar e respeitar o outro. Então, para eu praticar o bem, a prática do bem nada mais é do que uma reeducação, ou seja, uma nova caminhada. Se eu estou aqui e tenho consciência de que eu preciso me trabalhar, que eu preciso evoluir, eu tenho de me dar essa chance. E eu me dou essa chance quando eu me vejo um igual. E o estudo vem trazendo para a gente, né, o verdadeiro sentido da caridade, a benevolência. Aí diz assim, caridade é a prática do bem, caridade é a prática do amor. Aí eu pergunto para todos nós, quem de nós se ama? Será que a gente se ama mesmo? Que a gente fala, né? A gente pensa que a gente se ama. Mas será que a gente, se a gente se amasse, a gente ia dedicar um pouquinho do nosso tempo a ficar pensando, poxa, o que fulano fez comigo eu não gostei, o que fulano fez comigo me magoou, fulano passa por você, dá bom dia, você ignora. Fulano passa por você, dá bom dia, você fala, só se for para você. Você já levanta amargurada. Ao passo que, se nós levantássemos a cada manhã e perguntássemos para nós mesmos, o que eu posso fazer por mim de melhor? O que eu preciso fazer por mim para eu tornar o meu dia mais produtivo? Porque o nosso jardim, ele vai ter as flores que eu plantar nele. Ele vai ter o colorido que eu der. Mas como fazer isso? Começando pelas nossas ações. E a gente vê o quê? A gente vê que o ensinamento do Cristo ele é básico. Ame seu próximo como a si mesmo. E se a gente for no livro dos Espíritos, na questão 88, nós vamos encontrar a mesma pergunta que tem no livro Pensamentos de Emmanuel. Como Jesus entendia a palavra caridade? Como que Jesus trazia para a gente essa fala? Aí a gente fala assim,
Nós, né, o nosso hoje, nós sabemos que é tudo aquilo que veio do meu passado. O meu hoje está refletido, o meu hoje, as coisas que eu vivo hoje, vêm como herança de um passado. O meu hoje vai plantar o meu amanhã. Então, o que eu posso fazer se eu parar para pensar assim? Poxa vida, eu podia ter uma vida mais fácil, né? Não precisava trabalhar tanto, acordar tão cedo, chegar em casa tão tarde, enfrentar tantas coisas, muitas vezes com sofrimentos, né? Aí a gente para e pensa assim: o que eu posso fazer para tornar isso diferente? Como fazer isso? Está em minhas mãos. Aí o Cristo diz para a gente: vai, tem o livre-arbítrio, faça que eu te ajudarei. Aí a gente pensa: poxa vida, eu posso fazer um amanhã diferente. Mas será que eu tenho consciência que o meu hoje é fruto do meu passado? Eu sempre busco alguém para culpar. Não, eu não tive culpa. Se eu não fiz, foi porque alguém. A gente até hoje faz assim. A gente até hoje busca explicação nas nossas. Eu não vou dizer faltas, eu vou dizer nas nossas falhas. Porque alguém impediu, porque alguém não deixou, porque alguém não, né? Alguém não me proporcionou, não me ofertou uma oportunidade. E a oportunidade, companheiros, quem faz sou eu. A oportunidade da busca, quem faz sou eu. E o livro diz assim para a gente: caridade é amor, né? Caridade é, em função da lei de causa e efeito, abrange todas as etapas do aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente vê o quê? Que a caridade, ela nos acompanha de forma integral. Ela não está partilhada apenas naquilo que eu faço para o outro, como se o outro fosse muito mais necessitado que eu. Quando eu faço alguma coisa para alguém, a maior recompensa, a maior ajuda, sou eu quem recebo. Só que eu não percebo. Nós não percebemos isso, companheiros, porque nós sempre nos colocamos numa parte de superioridade. A gente nunca se coloca como igual. Nunca. E aqui diz assim: o bem que fizermos hoje, reforçando o que eu falei lá atrás, o bem que fazemos hoje, assim nos ensinam os instrutores espirituais, será o nosso advogado do amanhã. Então, se eu hoje passo por dores, apertos, né? O que eu fiz no meu ontem? Eu hoje reclamo de tudo. O que eu fiz ontem? Como vai ser o meu amanhã? Vai depender do meu hoje. Então, a gente pode perfeitamente mudar a nossa sintonia. E aqui diz assim para a gente: somos ainda almas em processo de redenção e aperfeiçoamento no trabalho em favor dos nossos semelhantes. Aí eu pergunto: só dos nossos semelhantes? Nós também estamos nesse barco. Eu também preciso fazer isso por mim. E diz assim, ó: viemos de um passado nada recomendável, em vidas que se foram, em que a tônica do nosso comportamento foram infrações continuadas à lei do amor, com as quais criamos adversários, surgindo com eles animosidades e rancores que naturalmente transpuseram a linha da normalidade. Se viemos, pois, de um pretérito delituoso, por certo, contraímos os débitos. São esses débitos que hoje a gente vive.
Então, a gente precisa fazer do nosso dia a dia o bem por nós mesmos, tentar nos melhorarmos. E diz mais, a prática do bem no presente traz em si mesma os sadios efeitos para nós. Então, é aquilo que a gente conhece. Quando eu penso que eu faço alguma coisa por alguém, eu estou fazendo por mim. Quando a gente pensa que a gente dá um sorriso para alguém, eu estou fazendo por mim. Porque a gente pensa que fazer o bem é fazer coisa material. É fazer coisa que a pessoa vai perceber. Aí a gente encontra aquele ditado que fala assim, que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda faz. Então, muitas vezes, a gente, com o nosso olhar, com a nossa não cobrança, com o nosso respeito, com as nossas atitudes diárias, nós estamos fazendo um bem poderoso por nós mesmos. E a gente pensa assim, mas os nossos vícios são coisas que eu posso trabalhar, é fácil. Eu deixar de ser egoísta, aí eu pergunto, será? A gente deixar de ser egoísta, a gente deixar de ser impaciente, a gente deixar de ser injusto, a gente deixar de ser caridoso. Por quê? O homem novo, como que a gente vai trabalhar esse homem velho, essa bagagem nossa? É transformando tudo isso. Só que essa transformação é lenta. Ela tem que ser constante, mas ela é lenta. Ela é lenta para a gente perceber o efeito dela lá na frente. Aí a gente chega e diz assim, não, eu vou passar a amar mais. Será que a gente ama? No sentido do amor. Será que a gente ama ou a gente é egoísta? A gente gosta de quem a gente pode tirar alguma coisa para a gente de boa. É muito fácil eu amar uma pessoa que trabalha comigo, porque quando eu não faço, ela faz. É muito fácil eu amar meu vizinho, porque quando eu preciso de ajuda, ele está ali. Vai se doar, vai fazer sem olhar a quem, vai estender a sua mão sem que a sua mão esquerda veja realmente o que a gente faz. Então, a prática do bem é o nosso dia a dia, é o nosso viver, é a gente buscar assim, estou podendo? Posso fazer? Vou lá e faço. Não espero muito obrigado, não espera que a pessoa venha, fulano, você foi... Não espera, pode, vai lá e faz. Faça a sua parte. E eu estou dizendo isso para mim mesma. Eu tenho de acreditar nisso para eu poder ser uma pessoa melhor. Eu preciso acreditar nisso. E o livro vai dizendo isso para a gente, e o Evangelho nos diz também, né? Como os ensinamentos do Cristo. Como que eu posso praticar isso? E traz assim para a gente. Engraçado que a gente marca em casa, chega aqui, a gente perde as páginas. Estava tudo marcadinho, gente, eu juro que estava. Diz assim para a gente, ó, capítulo 5. Capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Por que isso? Quando a gente fala que a gente tem que fazer pela gente, bem-aventurados os aflitos, são aqueles, né? A gente que sabe que o Cristo falou para a gente, eu estou aqui o tempo todo. Eu estou aqui o tempo todo. Você vai, você faz a sua parte. Que quando a gente vai consertando esse zoológico que a gente tem, quando a gente vai reeducando esses animais que a gente tem dentro da gente, e eu confesso, companheiros, que são muitos,
A gente vai fazendo o quê? A gente vai angariando para a gente, para o nosso próprio caminhar, pontos positivos. E quando ele coloca para a gente, bem-aventurados os aflitos, são aqueles que sabem assim, eu tenho de fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte, o amanhã vai ser melhor. E o Evangelho vem com as bem-aventuranças, trazendo tudo isso para a gente. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Quando que eu sou misericordiosa? Quando? E o Cristo coloca para a gente, ele vem trazendo, ele vem colocando que está em nossas mãos, que precisamos mudar. Que diz assim, ó, fora da caridade não tem salvação, fora da caridade não há salvação. E quando eu me coloco, e quando eu faço, quando eu busco, o que é ser uma pessoa caridosa? A gente pensa que fazer o bem é fácil. Não é difícil, mas as nossas imperfeições, a nossa bagagem é que turva essa nossa caminhada. Então, tudo se torna mais difícil para mim quando eu coloco os meus empecilhos. Eu não vou porque eu não tenho mais jeito para isso, não consigo fazer mais isso. Eu tô velha, eu tô idosa, eu canso. Não, vai. Faz a sua parte do seu jeitinho, na proporção que você puder. Cada um de nós dá o que pode. Cada um de nós faz por si e é exemplo. Nós temos companheiros que são exemplos vivos para a gente. Vivos que eu digo é que a gente está tendo a oportunidade de conviver com eles. É oportunidade de superação, é oportunidade de estender a mão e pedir ajuda para ajudar um terceiro. E a gente fica parada pensando, poxa, fulano, né? Fulano tem uma facilidade para pedir as coisas. Todos nós temos, companheiros. Todos nós temos. Todos nós, quando colocamos para a gente assim, eu preciso fazer algo por mim. E muitas vezes a gente faz sem querer ser exemplo. A gente faz pela gente, pela vontade que a gente tem. Não, eu vou fazer, eu preciso fazer. E a gente se torna um ponto de exemplo, de superação, que tem hora que eu me pergunto, meu Deus, se eu tivesse naquele lugar, eu conseguiria fazer? Eu não ia ter o medo. Não, mas aí você vê os colegas arregaçando as mangas, partindo para a luta. Aí você fica analisando, o que eu faria? Aí a gente tem que passar, né? Eu tinha um quadro na sala, eu juro para vocês, eu não sei para onde o quadro foi. Eu só sei que ele sumiu da minha sala. Eu entrava na sala todo dia, tinha a imagem de Francisco de Assis com a frase, Senhor, que queres que eu faça? Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Não é que eu lembre dessa frase todo dia, não, mas tem horas que essa frase me fala tão forte. A hora que as situações, assim, às vezes são, eu não vou dizer difíceis, mas eu vou dizer assim, aquilo que me questiona, que eu digo, meu Deus, qual o passo que eu tenho que dar? Aí vem a imagem daquele quadro. Eu já procurei aquele quadro em tudo quanto foi lugar no hospital e eu não encontro, eu não sei para onde ele foi. Alguém pagou ele de mim, não sei quem foi. Então, quando a gente fala na gente fazer alguma coisa, na prática do bem, não é difícil. Você fazer o bem a alguém, você fazer o bem por você, é você simplesmente fazer a sua parte. É você se colocar no mundo como assim, eu estou aqui, deixa eu fazer
a minha parte. Ninguém está pedindo para você arrastar um leão. Ninguém está pedindo para você botar o mundo nas costas e sair com ele. Não. É você simplesmente dar o passo de acordo com o tamanho da sua perna. É você fazer o melhor que você tem por você mesmo. Porque quando a gente faz pela gente, a gente está fazendo pelo outro. A gente pensa que é pelo outro, mas não é. É aprendizado. Viver é aprendizado. E viver na prática do bem é você apenas se colocar no mundo como um filho do Pai maior. Eu sou mais um. Então, eu sou mais um, eu vou fazer a minha parte. Eu estou num barco. O barco vai afundar. O que eu preciso fazer para ele não afundar? Pegar um canecãozinho e ficar jogando a água? Eu vou fazer a minha parte. E se cada um de nós fizéssemos isso, com certeza, nosso mundo estaria melhor. Com certeza. Muitas vezes a gente se aflige, a gente reclama dos nossos governantes, a gente reclama de quem é o nosso chefe, a gente reclama de dentro da nossa casa. Eu não vou dizer que eu reclamo mais do meu pai e da minha mãe, porque os dois já não fazem, né? Já não estão mais aqui entre nós. Mas nós reclamamos. Pô, pai enjoado, mamãe enjoada, reclama disso, exige aquilo. Nós temos de estar enquadrado dentro de uma sociedade em que é exigências. Então, é cada um de nós fazendo a sua parte. E tem uma leitura, um livro, Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim para a gente, o título dele é assim, Zelo do Bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em tua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados, submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo interior. Quem cultiva a obediência do Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com seu amor. Os que alcançaram, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios dos sentimentalismos. Por essas almas que encontraram no íntimo de si próprias
o prazer de servir sem indagar. Os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que nós não temos de temer. Nós temos de colocar o amor como o nosso elo mais forte, com a nossa própria mudança. Eu tenho de buscar amar tudo que eu faço. Aí tem aquela musiquinha que fala assim, eu gosto muito de música. Eu ponho amor no que eu faço, eu ponho amor. Então, se no nosso dia a dia nós colocarmos... Ai, Valéria, obrigada. Obrigada. Se nós colocarmos amor em tudo que eu faço, em tudo. Se você vai fazer um arroz, se você vai fazer um feijão, se você vai varrer uma casa, se você vai parar 10 minutos, 20 minutos, que você diz assim, está me atrapalhando. Para você ouvir alguém pelo telefone que está ligando às vezes para você, que a gente diz assim, conversa fiada. Mas, às vezes, é o que a pessoa precisa. Não é conversa fiada, é desabafo. Muitas vezes, companheiros, é isso que a gente precisa. Quantas vezes você passa pela rua, no seu trabalho, com alguém que está, eu vou dizer, embuchado, até aqui, com vontade de morder alguém que não pode e não deve, que não é solução. E precisa de alguém que fala assim, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você está zangada? E a pessoa fala, depois fala assim, ai, fulano, desculpa. Não pede desculpa. A pessoa está precisando. Não custa. Aí eu pergunto para vocês, isso não é uma prática do bem? Quantos de nós... Gente, isso às vezes me fala muito alto. Por quê? Uma vez eu andando na rua, eu vi uma amiga, e eu sei que ela gosta de falar igual a mim, também gosta de falar muito. Mas eu sabia que ela estava no momento em que ela ia falar muito por tudo que eu estava sabendo que ela estava vivendo. Aí eu fiz assim, meu Deus, se eu parar conversando com ela, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí ela veio, chegou, me abraçou, aí eu fiz assim, vamos conversar, mas vamos conversar andando? Gente, eu tirei a minha amiga da rota dela. Ela foi fazer comigo tudo que eu tinha que fazer. Depois que eu fiz, eu olhei para ela e fiz assim, menina, você veio comigo? Ela voltou. Aí ela fez assim, ai, Hélia, eu vim, porque eu estava precisando conversar com você. Eu disse, então vamos voltar e fazer tudo que você ia fazer. Voltei com ela. Gente, isso depois me fez um bem, porque alguns dias depois ela foi lá em casa, conversou comigo e me falou, Hélia, naquele dia eu precisava encontrar alguém para eu fazer o que eu fiz. Então, companheiros, muitas vezes a gente se pergunta assim, o que é fazer o bem? Às vezes, o bem está no seu dia a dia, está no você passar e dar um sorriso. A prática do bem são coisas simples. Por que tem muita gente que diz assim, né? Que fala isso? Deus existe. Deus
ele está tão dentro da gente, ele é uma pedra tão preciosa e está tão dentro da gente que muitas vezes nós não o encontramos porque a nossa dificuldade de fazer essa busca nas coisas simples, no mínimo, que a gente não percebe. A gente está tão acostumado, companheiros, a procurar as coisas de forma grandiosa que a gente não vê o básico. A gente não vê o básico. Então, que a gente possa, né, cada um de nós vai ter o seu momento de saber assim, como que eu posso estar fazendo bem por mim? Muitas vezes, você fazendo bem por você parar na sua casa, botar um radinho, botar o celular, ligar a televisão numa música e você poder só ouvir. Ou você poder ficar em silêncio e agradecer. Então, gente, a prática do bem não está em movimentos mirabolantes, não. A prática do bem está na observância nossa, das nossas ações. Está na sabedoria de você assim, se entender como um espírito eterno, que isso aqui é apenas uma passagem. Não adianta a gente ter aquele apego às coisas materiais. É meu, é meu. É meu enquanto eu estou aqui. Tudo, gente, que temos nos é dado por empréstimo de evolução. Tudo. A família, os amigos, o trabalho, tudo. Nós temos de aprender a nos reeducarmos emocionalmente e olhar para o outro e saber assim, eu sou igual. A diferença é que eu estou vendo ele está me vendo. A prática do bem é isso, gente. A prática do bem é você se colocar na vida como um filho de Deus, como um instrumento dele. Assim, você vai estar trabalhando as suas dificuldades, porque todos nós temos. Como eu dizia no início, ninguém veio aqui a passeio e nós não estamos aqui pela primeira vez. Eu acho que isso a gente tem que deixar muito claro para a gente. A prática do bem, eu começo por mim, porque eu só dou o que tenho. Então, eu para fazer o bem, eu para externar esse bem, eu tenho que ter esse bem trabalhado no meu interior. Então, a nossa hora está findando, né? O nosso tema de hoje, como eu falei no início, em princípio eu achei assim, poxa, é um tema tão gostoso, mas ele tem uma complexidade na simplicidade que a gente se perde. Prática do bem é o seu dia a dia, é seu viver. Vai, faça a sua parte da melhor maneira possível, sabendo que você está fazendo por você. E se a gente diz que a gente se ama, a nossa hora é essa. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, que nos impulsione e que nos faça entender que o maior bem que eu faço é por mim mesma, e só assim eu me partilho e me dou ao outro.
Eu estou aqui como um elemento de aprendizagem. Eu sou fruto de mim mesma. Meu jardim, ele vai ter a beleza que eu der a ele. E só eu fazendo o meu jardim da melhor maneira possível, cada um de nós fazendo o seu jardim da melhor maneira possível, com certeza o nosso mundo vai ser muito mais florido e com flores belas, com certeza. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Marielle. Antes de irmos para a segunda parte, temos recado. Vou falar sobre a água fluidificada. Mantendo nossa conduta, né, de preservar e cuidar da saúde de todos, sabendo a importância da água fluidificada, né, solicitamos que cada um traga sua garrafinha da água para a reunião pública. E a garrafinha tem que permanecer com a pessoa, né? Uma vez que a frutificação será realizada da mesma forma e qualidade pela equipe espiritual, evitando, né, aglomerados ao redor da mesa e na entrada do salão. Outro recado é a campanha das sacas. Né? As sacas são para as assistidas da casa, né? E a gente pede a seguinte coisa: arroz, feijão, sal, óleo, café, açúcar, né? Um pacote de 2 quilos, mas também quem quiser doar 5 quilos não tem problema. Macarrão e fubá. Eles podem ser entregues aqui segunda, terça, quarta e sexta, de 9 ao meio-dia e das 2 às 5, a Bruna. E às quinta-feira, de 9 ao meio-dia, ou agora no horário da palestra. E aos domingos, de 9 às 10. Né? Olha aí a prática do bem. Fazer o bem faz bem. Agora eu chamo os médicos assistos, né, que possam se levantar. Vamos fazer a prece, né, enquanto é feito o passe. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui, que possamos receber todas as emanações possíveis que aqui for dada, pedindo que cada um de nós, tanto encarnado ou desencarnado, esteja aberto à mudança, à nossa reforma íntima, à prática do bem, como foi dito pela nossa palestrante, que começa primeiro em nós. E que possamos, Senhor, não fazer só a nós mesmas a prática do bem e estarmos preparados para o próximo, que tanto precisa de um auxílio no momento de sua dificuldade. Que possamos dar início com coragem e perseverança a praticar o bem, pedindo ajuda aos nossos anjos da guarda, que nos fortaleça, nos sustente nessa caminhada que aqui estamos. E que possamos ainda ter perseverança de ajudar o próximo, como uma visita a um asilo,
parar para conversar com pessoas em situações de rua, ir aos hospitais. São pessoas que necessitam tanto da nossa ajuda e que ali estão isolados. Mas, como bem disse a palestrante, que comecemos primeiro por nós e dentro da nossa própria casa. E muitas das vezes tem tantas pessoas necessitando de ajuda e não temos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Que cada um de nós saia daqui mais instruído, com mais coragem, determinação, e que possa passar tudo isso para seus familiares, vizinhos e amigos. E que possamos continuar sempre seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada.